E aí, pessoal, tudo certo? Quem acompanha o mercado de fundos imobiliários sabe que todo mês tem relatório novo para a gente analisar. E hoje vamos mergulhar fundo no relatório do BTCI-11 para entender o que o gestor está pensando e o que os números estão nos dizendo. Para guiar nossa conversa, vamos usar uma pergunta central. Afinal, como é que um fundo de investimento reage quando o cenário econômico todo começa a mudar? É exatamente essa história que o relatório de novembro do BTCI-11 vai nos contar. Bom, e para começar a entender as decisões do fundo, a gente precisa primeiro dar uma olhada no clima da economia. Porque, nenhuma estratégia de investimento acontece numa bolha. E a grande notícia por aqui foi bem positiva, olha só. O IPCA, que é o nosso índice de inflação, veio mais baixo do que o mercado esperava. Essa queda veio principalmente dos preços de alimentos e de alguns produtos industriais, o que é um sinal bem importante. E esse slide aqui mostra perfeitamente o contraste que a gente está vivendo. De um lado, no Brasil, o caminho parece mais claro, com o Banco Central já dando sinais de que vai começar a cortar os juros. Já lá nos Estados Unidos, o cenário está bem mais incerto. Essa clareza maior por aqui dá mais segurança para o gestor do fundo tomar suas decisões. Agora que a gente já entendeu o contexto econômico, vamos focar no nosso protagonista, o fundo BTCI-11. Quem é ele na fila do pão? Vamos ver. Primeiro de tudo, um ponto super importante. O BTCI-11 é um chamado FII de papel. O que isso quer dizer? Que em vez de comprar imóveis físicos, tipo prédios e galpões, ele investe em títulos de dívida do setor imobiliário, principalmente nos famosos CRIs. E qual o tamanho desse fundo? Olha, estamos falando de um patrimônio de quase R$ 1 bilhão. Isso já dá uma boa ideia da relevância que ele tem no mercado. E não é só em tamanho, não. Em popularidade também, ele é bem grande. São mais de 197 mil cotistas. É muita gente investindo no fundo. Agora, um número que enche os olhos de muito investidor, o Dividend Yield. Com base no preço atual, o fundo tem entregado um retorno com dividendos de quase 13% ao ano, um número bem expressivo. Beleza? Agora vamos para a parte que todo mundo gosta de ver. O que o gestor fez na prática? Quais foram as movimentações, as compras e vendas que aconteceram nesse último mês? Aqui a gente vê a estratégia na prática. Teve uma compra bem grande, de mais de 60 milhões de reais, e um ativo que rende com base na inflação, o IPCA. E para fazer essa compra, o gestor vendeu várias posições que eram atreladas à taxa de juros, o CDI. É uma troca muito clara de um indexador pelo outro. Então a estratégia está na cara. O fundo está trocando ativamente seus investimentos atrelados ao CDI por outros ligados ao IPCA. E por que isso? Porque esse é um movimento clássico de quem acredita que a taxa de juros vai cair. A aposta é que os ganhos com a inflação vão ser mais vantajosos do que os ganhos com a taxa básica de juros no futuro. E só para todo mundo ficar na mesma página, os CRIs, que são o centro dessas movimentações, são basicamente títulos de dívida do setor imobiliário. O fundo empresta dinheiro para um projeto e recebe juros por isso. Simples assim. E olha que interessante, além das operações do mês, o gestor também comentou que está otimista com algumas mudanças de regras que podem vir por aí. Uma delas, por exemplo, permitiria ao fundo recomprar suas próprias cotas se elas estiverem baratas no mercado, o que seria ótimo para o cotista. Outra mudança permitiria criar cotas com diferentes níveis de risco, o que poderia atrair novos investidores. Ok, a estratégia faz todo sentido. Mas e na prática? Como isso se refletiu nos resultados? Vamos dar uma olhada no desempenho e, claro, nos dividendos. E aqui está o número que muita gente espera todo mês. O rendimento distribuído mais recente foi de 9,5 centavos por cota. E quando a gente olha o histórico, o que chama atenção é a consistência. Mesmo com o mercado subindo e descendo, e com as mudanças na carteira, os pagamentos se mantiveram num patamar bem estável no último ano. Bom, agora vamos dar um passo para trás para ver a foto completa. Como é que está a carteira do BTCI-11 hoje, depois de todas essas movimentações? Esse gráfico aqui não deixa a menor dúvida, né? Olha só, 94% do portfólio está em ativos ligados à inflação, ao IPCA. A aposta do gestor está mais do que clara. E em relação ao tipo de ativo, a grande maioria, 80%, são CRIs, aqueles títulos de dívida que a gente já falou. Mas o fundo também diversifica um pouco, investindo 20% em cotas de outros fundos imobiliários. E para quais tipos de projetos imobiliários esse dinheiro está indo? A gente vê que mais da metade vai para o setor de logística, seguido por shoppings. Isso dá uma boa noção de onde o fundo está concentrando seus financiamentos. Certo. Depois de olhar a economia, as jogadas do gestor e a carteira do fundo, o que tudo isso significa no fim do dia? Vamos amarrar as pontas.
Resumindo, a história que esse relatório nos conta é a de uma gestão bem ativa, que não está parada esperando as coisas acontecerem. O fundo está claramente se preparando para um cenário de juros mais baixos, usando a inflação como sua principal aliada. E, ao mesmo tempo, consegue manter a estabilidade nos pagamentos e ainda fica de olho nas oportunidades futuras que podem surgir com novas regras no setor. E para a gente fechar, fica aquela pergunta no ar. Com a provável queda da Selic, que vai diminuir o rendimento da renda fixa mais conservadora, será que a gente está entrando num ciclo em que os fundos focados em inflação, como o BTC e 11, vão brilhar? É uma boa reflexão e algo para a gente ficar de olho nos próximos meses. Valeu por acompanhar essa análise.